No próximo dia 2 de outubro vai acontecer o primeiro turno das eleições municipais em todo o país. Bom, ao todo são 5.570 cidades brasileiras que deverão eleger novos prefeitos e vereadores. As campanhas dos candidatos às eleições 2016 deverão obedecer novas regras eleitorais. As principais mudanças foram determinadas pelo Congresso Nacional no ano passado. TV em Revista começa agora. Iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais, coordenada pelo deputado Chico Sardelli do PV, a palestra sobre condutas vedadas nas eleições para vereador e prefeito trouxe ao auditório Teotônio Vilela a experiência do advogado Cristiano Vilela, especialista em direito eleitoral. A gente percebe que para essa eleição, como houveram várias mudanças na legislação eleitoral, ainda paira muitas dúvidas. Então, a maioria dos profissionais, dos candidatos, dos eleitores ainda está acostumado com aquela campanha no formato antigo, de 3 meses de campanha, com série de possibilidades, com pintura de muro, com placas num tamanho maior, com cavaletes. Tudo isso está proibido para essa eleição. Então, ainda paira muita dúvida realmente do que pode e do que não pode para essa eleição. De acordo com a lei eleitoral, as campanhas foram reduzidas de 90 para 45 dias e as doações de campanha por empresas estão proibidas. Não pode mais recursos de empresa na campanha eleitoral. Hoje em dia, na campanha eleitoral, é possível o recurso do próprio candidato, os recursos de partido político e recursos de doação de pessoa física. O cidadão pode doar, a empresa não pode doar. Com recursos limitados, os candidatos devem buscar nas redes sociais os votos que precisam. Mas também existem restrições à propaganda na internet, segundo o especialista. Esses formatos mais baratos de se fazer política, através da sola de sapato, do cumprimento, do trabalho de rua e também da utilização cada vez mais maciça da internet e dos meios de comunicação social. É permitido amplamente a utilização da internet nas campanhas eleitorais, desde que não seja feito em site, página ou perfil de pessoa jurídica e desde que não seja utilizado nenhum mecanismo pago de propaganda. Portanto, sendo de pessoa física e sendo gratuito, a internet ela é plenamente possível e será muito utilizado nesse período eleitoral. O Brasil tem hoje mais de 48 milhões de pessoas que possuem algum tipo de convênio médico. O que seria a garantia na hora de uma emergência? Bom, muitas vezes acaba se transformando em problemas para os clientes, né? Isso porque os planos de saúde aparecem entre as 10 maiores reclamações de consumidores em todo o país. Em 2015, o Procon registrou mais de 6.500 denúncias. Hoje, a Francine e o Gustavo ficam constantemente assim, bem juntinhos. Uma vez por dia, ela estimula a visão e o tato do filho. Mas eles já ficaram muito tempo longe um do outro. Gustavo passou 170 dias em um hospital, nasceu prematuro. A parte que ele era grave era por isso, por ele ter nascido um prematuro extremo, abaixo de 1,5 kg. Ele nasceu com 1,1 kg, 1,110 kg e 35 centímetros. Ele precisou ficar entubado e precisou de medicação para expandir o pulmão, porque o pulmão dele ainda estava muito imaturo. E fora as outras intercorrências que foram tendo ao longo do tempo, né? Eles entraram em contato com o convênio médico, explicaram a situação e pediram a transferência porque ele não tinha condições de ficar lá. E o convênio foi procurar um local para que pudesse levar o meu filho. E nesse tempo, eles demoraram 12 horas para aparecer. E nesse tempo, meu filho estava correndo risco de vida. Porque se ele precisasse de alguma coisa que ele não tivesse, infelizmente, não ia ter como socorrer. Quando a ambulância chegou, a gente notou que os cilindros de oxigênio, que eram indispensáveis para o transporte deles, não estavam completamente cheios e o oxímetro não estava funcionando devidamente. O médico do hospital que o Gustavo nasceu se propôs a emprestar o oxímetro dele particular, para que pudesse fazer o transporte com segurança. Em um momento tão delicado, a Francine ainda teve que lidar com outro problema, a falta de apoio do plano de saúde. Durante todo o tempo em que o Gustavo ficou internado, ela podia vê-lo apenas 1 hora por dia, no horário de visita, exatamente das 3 às 4 horas da tarde.
Para ela, um sofrimento sem tamanho. Eu viajava 150 quilômetros, em torno de 3 horas ida e volta, e com ele eu só podia ficar o tempo de visita, que era 1 hora. Às vezes eu pegava trânsito, ficava com ele meia hora, às vezes 20 minutos, enfim, mas esse era o protocolo do hospital. A mãe só podia ficar no horário de visita. A partir do momento que a criança pudesse fazer o mãe canguru, que é pele com a mãe, aí eu podia ficar com ele da 1 às 15 e depois o horário de visita das 15 às 16. Então eu podia ficar das 13 às 16 horas. Mas isso foi num prazo de 1 mês, porque como ele teve várias intercorrências, eu não conseguia fazer esse mãe canguru, porque ele tinha que sair do oxigênio para ele ficar fora da incubadora comigo. E aí o tempo foi passando e eu fui viajando. Este advogado especialista em planos de saúde e seguro afirma que nas duas situações enfrentadas pela pedagoga, cabe processo judicial. Isso sem se apurar que se em função desse procedimento já não causou alguma sequela à criança. Excluindo esse fato que dependeria de uma perícia. Agora, só esse fato específico, o dano moral que causou para a família. De você ter, querendo uma situação emergencial, querer colocar numa unidade intensiva com a maior rapidez possível, com a maior agilidade possível, e pela desorganização, você deixar a família nessa aflição toda, nesse desespero todo, sem saber onde seu filho fica, ele ficar parado por 12 horas, sem ter oxigênio, é uma situação absurda, inconcebível realmente. Com relação à comodidade da mãe, o Estatuto da Criança e do Adolescente, até no, se eu não me engano, artigo 12, ele determina que para as crianças é obrigatório a permanência que se mantenha um local para permanecer um dos pais no local da internação. Inclusive, sendo isso, uma UTI neonatal. Isso é o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, era uma obrigação do plano de saúde ter criado uma acomodação para a mãe para permanecer no local. Depois de passar por tantas dificuldades, Francine tem a alegria de poder estar com o filho nos braços. Mas mesmo assim, a dor de cabeça com o plano de saúde continua. Ela paga mais de R$ 1.200 todos os meses e não consegue cobertura para todas as necessidades do Gustavo, que sofre de hidrocefalia. O tratamento dele continua, porque ele precisa de vários profissionais, vários tratamentos, e o convênio dele não dá direito a reembolso. E o convênio também não possui na rede clínicas que tenham o tratamento específico para o caso dele. Então a gente está tendo que fazer particular. A gente está tendo gastos, mesmo pagando o convênio, a gente não está conseguindo usar porque ele não tem direito a reembolso e eles também não oferecem o tratamento que ele precisa. Mandei até um relatório da médica dizendo o que ele precisa, mandei para a ouvidoria do convênio, eles me responderam dizendo que tinha uma clínica, eu levei meu filho para fazer a avaliação e a clínica não oferece o serviço que ele precisa, o tratamento que ele precisa. Ainda mandei para mim pedindo reembolso porque eu tenho a clínica que ele já está fazendo, mas eles ainda não entraram em contato comigo. Qual que é o gasto mensal médio com essas outras terapias que você tem que pagar parte? R$ 1.500 fora o plano. Isso porque ele não está fazendo a quantidade suficiente, porque a gente não tem condições de pagar mais. Ele teria que fazer mais, mas como é cobrado semanalmente, a gente está fazendo o mínimo que a gente pode, mas ele precisa de mais sessões, então ficaria um custo maior ainda. No caso dele específico, o segundo princípio que atende especificamente o caso dele é para quem tem um transtorno, aí no caso dele, em função da sequela que ele teve, uma espécie de um transtorno mental que ele ficou com uma espécie de uma sequela, é um transtorno, determina esse princípio que o plano de saúde, que é a saúde suplementar, ela tem que tomar tudo quanto é medida, isso é um princípio do plano de saúde, toda quanto é medida necessária para que gere uma criança, uma pessoa com autonomia. Então, todas as medidas necessárias têm que ser tomadas por esse plano de saúde. Não tem restrição para isso. Em nota, o plano de saúde usado pela Francine, o Amil,
informou que está em contato com a família do Gustavo para os devidos esclarecimentos e agendamentos. Mais abaixo, o texto diz que o contrato discutido na reportagem não prevê reembolso. Existem diferentes tipos de hepatite e cada uma tem uma forma de contágio. A hepatite é uma doença causada por um vírus que ataca o fígado de forma silenciosa sem apresentar sintomas. Os tipos B e C são os mais perigosos, porque podem levar à cirrose, ao câncer de fígado e até à morte. Para você saber, os principais sintomas da hepatite incluem enjoo, perda de apetite, cansaço, dor de cabeça e pele e olhos amarelados. A entrada da hepatite no Brasil coincide com a chegada do HIV, o vírus causador da AIDS. Mas a doença só passou a ser diagnosticada em 1993. Por isso, todas as pessoas que receberam sangue antes daquele ano estão num grupo de risco e devem fazer o exame de coleta para saber se tem ou não o vírus. 6 milhões de brasileiros carregam o vírus das hepatites B e C e muitas pessoas não sabem que estão infectadas. Pesquisa do Instituto Datafolha aponta que o brasileiro desconhece a doença e seus efeitos. É que o tempo médio entre o contágio e os danos mais graves causados ao fígado é de 20 a 30 anos. Para as hepatites A e B existe vacina, mas não para a C, que é a principal causa de transplante de fígado. A hepatite C tem tratamento e cura, daí a importância do diagnóstico precoce. 1 em cada 5 brasileiros sofre com infiltração gordurosa no fígado, uma doença conhecida como esteatose hepática. Uma lei à espera de aprovação aqui na Assembleia prevê a criação de uma campanha de conscientização sobre as causas e também o tratamento da esteatose hepática. O fígado, a maior glândula do corpo humano, tem entre suas funções armazenar glicose, metabolizar colesterol e produzir a bile, líquido que tem a função de digerir gorduras e captar nutrientes. Um sistema que pode ser comprometido se o órgão começar a acumular gordura. É a chamada esteatose hepática, uma doença assintomática nos quadros leves, ou seja, os sintomas só aparecem quando já surgem as primeiras complicações, que podem ser dor, cansaço, fraqueza, perda de apetite e aumento do fígado. O principal alerta para todo mundo em relação à esteatose é estarmos atentos. A primeira questão é o peso, sobrepeso. Grupos que estejam acima do seu peso estão sempre em risco de ter este acúmulo de gordura. Porque nós estamos habituados a pensar nos gordinhos com gordura em algumas regiões do corpo e a gente se esquece que às vezes essa gordura que está acumulada no pneuzinho, na barriga, em outros lugares, pode se acumular também no fígado. E neste fígado vai causar uma doença progressiva, chegando à cirrose hepática e até a câncer de fígado. Na maioria dos casos, a doença ocorre devido a maus hábitos, sejam alimentares ou pelo consumo excessivo de álcool. Mas a esteatose hepática também ocorre em quem tem massa corporal adequada e hábitos saudáveis. Há pessoas que não estão acima do peso que têm esteatose. Quem são? Primeiramente, a esteatose pode ser uma condição genética. Você não está com peso acima do normal, mas você tem um distúrbio do seu metabolismo, do funcionamento do seu fígado com o acúmulo dessa gordura. Outra situação é quando você bebe. Se você bebe, você também pode ter gordura no fígado. Outra situação são pessoas que vivem com HIV/AIDS. Nessas pessoas, por distúrbios próprios da própria doença ou mesmo por causa dos remédios que essas pessoas tomam, você pode ter acúmulo também de gordura no fígado. O diagnóstico geralmente é feito por meio de exames de sangue, métodos de imagem ou clinicamente pelo toque no fígado. A doença que não apresenta sintomas visíveis pode ser revertida, mas o tratamento deve ser multidisciplinar. Tem gente que acha que a gordura é só uma coisa em relação à estética e é muito mais do que isso, né? Então tem que buscar ver, tá com a saúde em dia, tudo direitinho e se cuidar. Para esclarecer a população, o deputado André do Prado, do PR, propôs o projeto de lei 991 de 2015, que institui a campanha de conscientização sobre esteatose hepática. A ideia é divulgar por meio de anúncios nos meios de comunicação as características da doença, suas causas e tratamentos. O projeto ainda prevê a participação popular por meio de comitês, palestras e atualização e treinamento de profissionais da saúde. Prevenção, hábitos saudáveis,
controle de peso, exercício físico, basicamente isso. O tratamento, existem alguns medicamentos que já foram desenvolvidos para isso, mas sem muita eficácia. Então o principal é hábito saudável, redução de peso, exercício físico. A cada hora, 29 adolescentes entre 15 e 19 anos são infectados pelo HIV, o vírus causador da AIDS. As meninas representam 65% das novas infecções. A AIDS é a segunda causa de morte entre os jovens na faixa etária de 10 a 19 anos. Estes são os últimos dados sobre o problema no mundo, apresentados pelo UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Hoje, essa turma de gestão e negócios do SENAC teve uma aula bem diferente. Estão aprendendo um pouco mais sobre o vírus HIV. A aula é dada por jovens soropositivos ou não. Palestras como esta também são realizadas nas escolas de São Paulo. Só que o trabalho da Fundação começa bem antes da apresentação. Com uma semana de antecedência, uma urna é disponibilizada para que os alunos depositem suas principais dúvidas. A partir daí, o conteúdo elaborado inclui também o que foi levantado nessas questões. E como aparecem perguntas, quanto mais solto o bate-papo fica, mais elas surgem. E vocês já pensaram em desenvolver algum trabalho com esse público da terceira idade? Qualquer idade. Hoje a gente temos a rede de mães, as mães que foram positivo ou com filhos. A Fundação Poder Jovem existe desde 2007 e foi criada para desenvolver projetos que incentivem os jovens soropositivos a se tratar e promovam a interação sociocultural. É pioneira no Brasil. Aqui, os que têm a doença são chamados de vivendos e os colegas que não possuem de convivendos, como a Caroline, que participa há 1 ano e meio da Fundação e agora também se prepara para ensinar. Você explica para as pessoas, não que elas não tenham conhecimento, mas você ter um conhecimento e passar para as outras pessoas é uma gratificação enorme, né? Você saber do que você está falando e você saber que as pessoas estão entendendo o que você está falando e o que você quer passar para ela é ótimo. Esse trabalho que elas têm de conscientizar outras pessoas é muito importante, porque se não são elas que vivem com essas pessoas que têm a doença, passar para a gente que não é nada disso, não é um monstro essa pessoa que tem a doença, então é muito bom você chegar e ficar com a mente aberta. Com o apoio dos convivendos, Anderson dá palestras e ainda ensina hip hop para os jovens da Fundação. Ele vive com a doença desde os 8 anos e encontrou aqui uma nova forma de viver. A Fundação, para mim, ela resgatou a minha vida e trouxe de volta, para mim poder mostrar para o público que mesmo eu sendo soro positivo, eu posso ultrapassar obstáculos que eu e o ser humano não acreditava naquela época. Então a Fundação, para mim, ela trouxe a primeira coisa, foi meu sonho de volta. A história dele foi apenas uma entre as que encantaram a Samara. Com 18 anos, ela nunca tinha passado por uma experiência como esta. Conta que sai daqui inspirada, uma pessoa diferente de quando chegou. A maneira como eu vi eles se posicionando, a maneira como eles explicaram, né, sobre a doença. Eu nunca tive contato com pessoas que têm um soro positivo, então eu vou sair daqui com uma visão completamente diferenciada, porque de certa forma a gente tem um pouco de preconceito, né? Então quando a gente tem um contato com uma pessoa que tem essa doença e eles explicam pra gente de uma forma dinâmica, fica tudo mais fácil e a gente acaba, né, levando isso de uma forma muito normal e acaba mudando a nossa maneira de ver essa situação e as pessoas que possuem a doença. Poder Jovem! O privilégio de chegar à terceira idade, em muitos casos, vem acompanhado do prazer em investir em conhecimento. É verdade. Um programa da Universidade de São Paulo oferece mais de 4.000 vagas de especialização para quem passou dos 60 anos. E as aulas acontecem em unidades da capital e também cidades do interior paulista. São 483 opções de cursos para quem sempre viveu em busca de aperfeiçoamento. Em cursos de graduação, como História, por exemplo, os alunos podem participar das disciplinas regulares que são desenvolvidas com os demais estudantes. Além disso, há cursos, palestras, excursões e atividades esportivas com os mais variados temas, como introdução ao estudo literário, marketing e sexualidade.
Nossa ênfase da Universidade Aberta à Terceira Idade é as pessoas com mais de 60 anos virem conhecer a universidade, matricularem-se, participarem da vida acadêmica, da vida universitária. Então, esse programa tem especialmente esse foco de atrair, de receber, de interagir, de aprender com as pessoas com mais de 60 anos. Ela é um programa ligado às metas do milênio, às ações da Unesco e da ONU, no sentido de reconhecer que o envelhecimento tem que ser um envelhecimento ativo, intelectualmente e também no sentido social. A chamada atividade de extensão universitária, ao mesmo tempo que abre as portas da USP para milhares de pessoas da terceira idade, também oferece um intercâmbio, uma integração entre professores e alunos. Quem já participou desta vivência garante que é recompensadora. A vivência é excelente, os alunos são muito interessados, perguntam muito. Os professores trocam experiências, inclusive vários deles vêm com experiências de outras áreas e contribuem muito. Por exemplo, na área de biotecnologia, a gente aborda muito a questão de ética, a questão de legal, né? Então, a gente tem alunos que são advogados aposentados e contribuem, inclusive, para a aula. As atividades serão desenvolvidas nas unidades da USP, nas cidades de São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos. Vamos agora a um passeio pelo centro de São Paulo, uma parada gastronômica. É o Mercadão Municipal, uma opção para as boas compras, além, claro, para experimentar verdadeiras delícias. O local recebe cerca de 20 mil pessoas por dia. A maioria, turistas que podem apreciar, além da gastronomia, uma arquitetura rica em detalhes. Quem nunca veio a São Paulo, quando passa por aqui, fica curioso. Que prédio é este com seus 12.600 metros quadrados que chama a atenção por seu estilo arquitetônico misto, que vai do neogótico e neobarroco ao neoclássico? Quem gosta de gastronomia, ao entrar no Mercadão, sente o potencial que ele tem, não só para o paladar, mas também para os olhos. O mercado é fantástico, ele tem coisas que não temos na nossa região, do Vale do Ribeira, tem frutas exóticas que a gente não tem, não temos varejões, não temos lugares como de alimentação que nem tem aqui. É muito bom, eu aconselho a todo mundo que não conhece a vir a conhecer, que é muito bom. Inaugurado em 1933, o Mercadão guarda até hoje seus vitrais originais. Um charme tanto bem na região central da cidade. Tudo maravilhoso. Você gostou aqui? Eu comi, hoje foi o pastel de bacalhau. Recomenda? Sim, com certeza. Lá no sul tem assim? Tem, mas não é dessa maneira. É diferente, o tempero é diferente, né? Depois do passeio ou das compras, o visitante pode vir ao mezanino e desfrutar deste belo espaço de gastronomia com muitas lanchonetes e restaurantes. A gastronomia aqui é considerada das melhores de São Paulo. Paletas, peixes, galinhada e bolinhos variados. Aqui nós temos o bolinho do Elídio, sanduíche de mortandela com mussarela, o bolinho de bacalhau, o famoso pastel, de bacalhau, de camarão, carne, o queijo e o palmito. Agora a gente está vendo muita mortadela ali em cima também, né? É o famoso sanduíche de bacalhau, de mortandela, que é o do Mercadão, né? É a tradição. O famoso do Mercadão é o sanduíche, que é esse aqui, que é o mortandela com mussarela, e temos o famoso pastel de bacalhau. Com tanta variedade, o local não pode faltar no roteiro do turista, que nem sempre vem atraído pela alta gastronomia. O famoso sanduíche de mortadela continua sendo a grande propaganda. Sempre que a gente vem, a gente experimenta. Recomenda? Sempre. Sempre que vier, tem que comer. Os números do Mercadão impressionam. 1.600 funcionários, movimento de 1.000 toneladas de alimento por dia no atacado e varejo, 298 boxes. O diferencial deste universo gastronômico é a qualidade de suas frutas, verduras, especiarias e frios, para todos os gostos. A gente vem para São Paulo, tem que passar aqui no Mercadão, né? E aqui é legal o quê? É comer, é visitar, arquitetura. A arquitetura é interessante, né? Mas a culinária, as frutas, os sanduíches de mortadela, né? O pastel de bacalhau. Então isso é o atrativo do pessoal do interior, de todo o estado e do Brasil, né? Que vem visitar o Mercadão. O Mercadão está aberto de segunda a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. Domingos e feriados, das 6 da manhã às 4 da tarde.
O endereço é Rua da Cantareira, 306, no centro de São Paulo, próximo à estação São Bento do metrô. Agora, uma volta ao passado, lá pelos anos 80. A viagem divertida serve para relembrar a infância de muita gente através de brinquedos que fizeram muito sucesso. E apesar de tanta tecnologia, os brinquedos antigos agradam sim as novas gerações. Renato aproveitou para mostrar um pouco de como se divertia quando era criança. Uma brinquedoteca na zona leste de São Paulo deixa os pequenos e também os grandes se divertirem com brinquedos da década de 1980. A competição entre pai e filho foi no Cai ou Não Cai. É preciso tirar as varetas certas para que as bolas não caiam. É muito divertido, é relembrar os tempos de criança, quando você brincava com pula-pirata, com esse pega-varetas, é muito legal. Além de videogame como o Atari, um dos mais antigos, jogo de botão e os Gênios. Elaine e o filho Leonardo aproveitaram para treinar a memória e passar mais tempo juntos. Quem está se divertindo mais? Eu acho que os adultos, né? Porque as crianças até têm contato com esses brinquedos, mas são brinquedos da nossa época, né? Que a gente era apaixonada por eles, então a gente aproveita o filho para brincar também, né? O que eu mais gostei foi o Pula Pirata, esse aqui, e aquele ali. A avó de Henrique até tentou mostrar para o neto os brinquedos que o pai dele brincava quando criança. Mas o pequeno só queria saber de brincar. Tem que deixar o número de negócios aqui, ó. Vai tirando a varetinha? Vai tirando a varetinha. O que acontece com as bolinhas? Pode deixar cair? Pode. Tá curtindo. Agora é só correndo, ó. Foi para outros brinquedos. Foi pegar o água-spray pequeno, que é o que o pai dele tinha. Tá lá, do outro lado. O que é legal aqui? Vem me contar. Vem pra cá. Pirata. O que acontece? Ai, que susto! Isso que é o legal? Tomar um susto? Você já tinha brincado com esse brinquedo? Já. Na minha casa eu tenho um pequenininho. Jogos virtuais e atividades interativas. Destaques de um festival internacional realizado aqui em São Paulo. Na mostra, mais de 300 obras de diversos estilos e dá até, olha, para viajar, hein? Em 3D, até o Havaí. Eles uniram tecnologia contemporânea à linguagem artística. A 17ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica pretende desconstruir a estética da arte convencional. Todas as coisas recebem uma interferência de outras coisas. E esse é o limite que a gente trata, o limite de fundir uma animação com jogos eletrônicos, a arte com a tecnologia, a arte contemporânea com a arte e tecnologia, uma mescla de coisas que contém e que forma o conteúdo do evento. Em 4 espaços do Centro Cultural Fiesp, Ruth Cardoso, a mostra convida o visitante a passar dos limites. Bem interessante, bem interativo. Dá pra você mexer bastante nas coisas também. Eu acabei de chegar, o que eu mais gostei, na verdade, foi esse joguinho que eu tô jogando agora. O que ele mostra? Você tem que apertar e conforme você vai mexendo na tela, o bichinho vai andando de forma diferente. É bem difícil, assim, mas eu tô conseguindo até passar algumas fases aqui. A proposta do evento é ultrapassar os limites. Você acha que tá conseguindo? Acho que tá bem legal. Este painel é uma boa representação de como a arte está enraizada na tecnologia. Todo esse colorido é a representação gráfica da leitura de cálculos numéricos. São 331 trabalhos divididos entre instalações interativas, obras de realidade virtual com uso de óculos 3D, games, animações, videoarte, net art e arte sonora e performances. Eu achei bem legal, porque dependendo da força que você aperta, ele pula alto. E se você aperta bem forte, ele vai bem alto e depois ele cai. E é um jogo legal e difícil. O experimento multissensorial em 4D, B-Boy, B-Girl, foi disputado.
É um programa feito que você consegue usufruir através do uso de um óculos 3D, e quando você veste esse óculos, você escolhe ser homem ou mulher, e aí você pode, no corpo de um homem ou de uma mulher, aproveitar uma praia no Havaí. É um 3D, simula você estar na praia, numa cadeira de praia, você tem a sensação do calor, da brisa do mar, tem também o barulho, não é? A sensação realmente de que você está na praia. O TV em Revista termina aqui. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!